Só com o cupom FUTEBOTECO você ganha até R$100 de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. A primeira grande surpresa, assim, eu vi você falando uma vez que você nunca foi muito apegado ao lugar, assim, de uma forma geral, você é apegado à sua profissão e não necessariamente ao lugar. Não. Vamos lá, me corrija então, por favor. Cara, eu tenho a felicidade enorme de ter trabalhado. Eu fui leitor de placar dos 10 aos 21 anos. E trabalhei em placar dos 21 aos 24, cobri a Copa de 94 para placar. Quando eu recebi a proposta do Lance e eu recusei a primeira proposta, o Lédio Carmona estava do lado do Leão Serva e do Walter de Matos Júnior e do César Seabra. E o Lédio me ligou e falou assim: o Walter está perguntando o que você quer para vir na segunda proposta. Eu falei o que eu queria e aí eu aceitei. E foi sensacional ter ido pro Lance. Um monte de gente da geração de vocês fala assim: o PVC é referência, lembra do Lance, é sensacional. É maravilhoso. Quando eu desci daquele prédio na Rua Geraldo Flauzino Gomes e comecei a botar minhas coisas no carro, cara, eu chorava. Eu chorava de novo. Da hora, cara. Eu chorava, cara, que eu chorava. E na ESPN também, porque depois da ESPN foi assim, eu fui assinante da TVA Esportes em 94. Eu não tinha net, porque não tinha ESPN na net. Eu tinha TVA Esportes. Eu também não Eu tinha tinha. TVA. A net, a ESPN foi pra net no dia 11 de novembro de 2000. E eu tava na ESPN como freela, só que era assim. Eu fui pra ESPN, Trajano me convidou em 99 para fazer Bola da Vez e depois fazer o Linha de Passe. E depois, em dezembro de 2000, ele me chamou para ser comentarista. Ô, negão, você entra aqui fazendo Copa da África e nós vamos ver como é que vai ser esse negócio. Vamos ver se vai dar certo. Não tô brincando, não. Pode ser muito legal. Não foi exatamente assim que ele falou, mas foi. E aí eu comecei a fazer Copa da África, só que eu era editor do Lance. Então a Cris Freitas me ligava e pedia para eu ir fazer linha de passe, e eu não, Cris, não posso, cara, não posso porque eu tenho que fechar o jornal. E eu comecei a perceber que eu tinha muita chance de não dar certo porque eu não assumia os compromissos, não conseguia. E eu recebi uma proposta para voltar para placar. Em junho de 2000, Serginho Xavier era editor, ele me chamou para voltar para placar em junho de 2000. É engraçado que eu entrei em placar contratado, eu entrei em placar... Entrei na Abril dia 14 de janeiro de 91 para fazer curso Abril. Eu comecei meu estágio na Revistação no dia 18 de fevereiro de 91. Foi o dia que eu conheci Celso Zelt e Lédio Carmona. Eu entrei na revista Placar de verdade, porque a ação fechou e aí teve um tempo, um hiato. Eu comecei a trabalhar em Placar dia 1º de maio de 91, num jogo Português e Goiás. Mas eu fui contratado, registrado em carteira dia 5 de junho de 91. E quando eu voltei para Placar, eu fui registrado dia 5 de junho de 2000. É muito doido. Muito maluco. Eu acho que é mais maluco que eu lembro isso também. A memória, né? Aí assim, Aí eu sabia que Placar era uma aventura, porque não ia durar. Mas eu sabia que não ia durar. Falei, vai durar 2 anos até a Copa do Mundo. Mas era uma maneira que eu tinha de voltar, eu ia ganhar um pouquinho mais, ia trabalhar um pouco menos e eu ia poder fazer ESPN. E aí eu comecei a fazer ESPN de verdade. E aí eu fiz 2001, fiz Campeonato Paulista, fiz final da Copa do Brasil de 2001, Corinthians e Grêmio em Porto Alegre, o segundo jogo o Antero fez. Aí eu comecei a fazer jogo do Campeonato Paulista de 2001, eu viajei o interior de São Paulo inteiro. Campeonato Carioca de 2000 eu fiz, aproveitando férias que eu tinha no Lance ainda. E aí em 2001, final de 2001, o Trajano me chamou e falou assim, eu queria que você viesse para cá para ser chefe de reportagem e comentarista. E aí eu inverti meu eixo, eu virei chefe de reportagem da ESPN, minha casa passou a ser ESPN e meu freela passou a ser o Lance. Inverteu-se. E cara, era tudo que eu queria. E aí eu trabalhei na ESPN, eu conto na ESPN de janeiro de 2000, embora tenha feito algumas coisas em 99, até o dia 8 de dezembro de 2014, que foi o dia que eu pedi demissão para o Palomino. E eu pedi demissão muito triste. Eu chorei com o João Simões, que hoje está lá na ESPN. Chorei na sala dele, antes de eu falar para o Palomino. Chorei muito. Mas o que estava acontecendo ali? E eu tenho um orgulho desgraçado da maneira como eu pedi demissão daquele episódio. Porque falei pro Palomino outro dia.
Eu sempre defendo o Palomino. As pessoas falam assim, o Palomino é mau caráter. Mau caráter ele não é. Palomino é muito bom caráter. Muito bom caráter. Você pode discutir as coisas que ele fez, se era para fazer de um jeito, se era para fazer do outro. O Palomino é muito bom caráter. Bom, ponto parágrafo. Eu falei pro Palomino, eu tenho uma proposta da Fox, eu pensei 1 mês e eu quero ir. E ele falou, você não vai me deixar nem fazer uma contraproposta? Eu falei, não, Palomino, eu quero ir. Aí ele estava no Rio, falou, tô indo para ir. Eu falei, não, você vem segunda-feira a gente senta e almoça. Aí eu levei ele para almoçar, eu paguei o almoço, porque quando você me contrata, você paga meu almoço. Quando eu me demito, eu pago o seu almoço. Certo, boa lógica. Eu sou PJ, eu era PJ. Aí eu falei para ele, Palomino, sabe o que está acontecendo? Às vezes eu abro a geladeira, às vezes é como se eu abrisse a minha geladeira e olhasse que as coisas mudaram todas de lugar. Aí eu paro e penso, cara, a geladeira não é minha, a geladeira é sua. Muda as coisas de lugar mesmo. Você tem que mudar, a geladeira é sua, mas eu vou ficar triste. E eu recebi uma proposta que é muito boa e eu pensei sozinho 1 mês para não fazer confusão na cabeça de ninguém e eu decidi que eu quero ir. Então não tem contraproposta. Eu decidi que eu quero ir. E eu tenho um orgulho desgraçado disso, porque eu não fiquei lá dentro para cornetar o trabalho. Entendeu? O trabalho tinha que mudar, se entende, a direção achava que tinha que mudar, mudou. E eu ia ficar triste. Eu não fiquei lá para ficar cornetando. Eu fui embora. Eu acho que a tua atitude reflete muito o que a gente... Eu tive com o Palomino aqui, foi uma das entrevistas mais legais que a gente teve, assim, foi muito legal mesmo, ele deixou claro muita coisa que a gente também não entendia enquanto espectador do que aconteceu internamente o que ele precisava fazer diante do orçamento que ele tinha, diante de uma nova perspectiva de mercado no que diz respeito à audiência, a Fox chegando com o pé na porta com eventos muito importantes e tal, mas de fato foi o momento que nós que decidimos, nossa geração decidiu fazer jornalismo por causa daquela parada que existia, a gente começou a ver diariamente aquilo se desconstruir. Mas eu contei toda essa história porque você falou assim, não, você não tinha apego pelo seu emprego, você tinha apego pela sua profissão. Eu tenho muito apego pela minha profissão, tenho. Eu acabei de falar uma coisa em defesa da nossa profissão. Sim. Né? Mas eu respeito qualquer decisão contrária, mas eu preciso demonstrar que eu sou um jornalista profissional. Claro. E eu quero defender o jornalismo profissional. Certo. Agora, eu tenho apego pelos meus trabalhos. Eu preciso sentir pertencimento. Eu sinto pertencimento na Paramount hoje. Sabe assim? E não é por trabalhar com amigos, como dizia Milton Leite quando eu estava na ESPN. Isso aqui não é uma ação entre amigos. Não é uma ação entre amigos. Mas é bom você sentir pertencendo a um trabalho que você está vendo que vai começar aqui e que nós vamos entregar lá maior do que está aqui. Não é eu para mim mesmo. É um projeto. Então, é ter pertencimento. Eu preciso me sentir pertencendo ao Paramount Plus, preciso me sentir pertencendo ao de primeira do UOL, que eu estou fazendo todo dia às 6h, eu preciso ter esse sentimento de pertencimento.